Amém e amém. Amém, amém, gente. Abra sua Bíblia comigo lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3. Nós estamos no capítulo 3 e a gente vai finalizar o capítulo 3 e aí começar o capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. O pastor Mateus foi semana passada até o versículo 17. São 23 versículos, né? Ele foi até o 17. A gente vai concluir, que essa parte do versículo 18 até o versículo 23 é a conclusão. A gente vai concluir e a gente vai iniciar o capítulo 4. A gente deve ir até o versículo 5 do capítulo 4, que o Paulo ele continua tratando do mesmo assunto. 1 Coríntios, capítulo 3. Só recapitulando aqui, a gente já viu que no capítulo 3, no início do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, que o apóstolo Paulo nos ensinou que existem dois tipos de cristãos. O cristão que ele é maduro e o cristão imaturo, que ele chama de carnal. Ele fala carnal. Paulo até fala no início da carta que ele não pôde falar aos cristãos como pessoas espirituais, mas sim como carnais, como meninos em Cristo. Então Paulo chama esses cristãos, né, da igreja de Corinto de carnais, de crianças em Cristo, e que não podiam os considerar espirituais, embora, né, eles se achassem espirituais, né? Essa era a avaliação que a igreja tinha de si mesma. Era uma igreja, né, que tinha uma vida eclesial intensa, né, que fluía nos dons de cura, fluía nos dons do Espírito. A Bíblia fala que nenhum dom faltava para aquela igreja. Ela era rica em toda palavra e conhecimento. Ainda assim, o apóstolo Paulo fala que eles eram imaturos, né? Que eles eram carnais. E nós aprendemos por que eles eram carnais. Porque, embora a igreja fluísse nos dons, havia ali contenda, havia ali ciúmes, havia ali divisões. Um falava que era de Paulo, outro falava que era de Apolo, outro falava que era de Pedro, e tinha um grupo que falava que era de Cristo, ou seja, não precisava de ninguém, só de Jesus. Então tinha divisão naquela igreja. Olha só, uma igreja que era intensa nos dons, mas tinha grupos ali, né? Tinha disputa naquela igreja, né? Era imatura porque ao invés de cultivar uma relação harmoniosa, de edificar uns aos outros, né, de cooperar com o outro, havia ali disputa, havia partidarismo, havia grupos, havia contenda, havia ciúme. Então, os membros da igreja estavam dividindo a igreja, por isso que eram carnais, né, eram meninos em Cristo. E havia naquela época, né, os gregos gostavam muito de pessoas que falavam bem. E os gregos, eles veneravam, né, os filósofos, os retóricos da época, eles veneravam aquelas pessoas que tinham uma boa oratória, que eram eloquentes no falar, né? Que eram bons no uso das palavras. Quando esses gregos convertem, o que eles falam? O que eles fazem? Eles transferem isso para a igreja. Aí começa a venerar os líderes, né? Começa a falar de um pastor, de um líder em detrimento de outro, e Paulo chama isso de carnalidade. Né? Paulo ele chama isso de infantilidade, né? Porque eles transferiram, eles eram assim no mundo, converteram e continuaram, né, com essa questão de exaltar, venerar homens pela oratória, né, ou pela posição que aquela pessoa tinha, né? E aí, a gente viu isso do versículo 1 ao versículo 4, do versículo 5 do capítulo 3 em diante, o apóstolo Paulo fala, ok, como vocês devem então enxergar os líderes cristãos? Vocês devem enxergá-los como servo de Deus. Vocês devem enxergar esses que estão em posição de liderança da igreja como cooperador de Deus. Vocês devem enxergar esses que estão na liderança da igreja como lavradores na lavoura que é a igreja, como edificadores do edifício que é a igreja. Então, vocês devem considerar esses líderes como servo de Deus. Eles não são nada mais do que isso. Eles são apenas servos de Deus. Lá no versículo 7, o apóstolo Paulo até fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo nem o que planta ou que rega é alguma coisa, mas
Deus que dá o crescimento. Então nós vimos isso. E nós vimos também que Deus que dá o crescimento e que Deus também que dá a recompensa certa a cada um dos seus servos. Que Deus, no final, como um fogo, ele vai provar e vai testar a obra de cada obreiro. Como um fogo, nós vimos semana passada, né? Que Deus ele vai provar a obra de cada um dos seus servos. Como que ele vai provar como um fogo? Porque ele conhece os corações. Porque Deus conhece a intenção de fato de cada pessoa que serve no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Ou seja, né? Como o apóstolo Paulo tinha falado, por que você está gloriando em homens? Por que você está gloriando o ministério de Apolo? Você conhece a motivação de Apolo? Você conhece o coração do apóstolo Paulo? Você conhece as intenções de Pedro? Não. A gente conhece o externo, mas não conhecemos a motivação, né? Pode ser que alguém fez um grande trabalho aos olhos dos outros, mas é com a motivação errada. Pode ser que alguém faça um grande trabalho aos olhos das pessoas, mas com motivação de ser reconhecido, com uma motivação ali errada, né? Aos olhos de Deus, de ser aplaudido. Pode ser que alguém faça um grande trabalho aos olhos dos outros, mas não amou o rebanho de Deus de fato como deveria, né? E aí, no versículo 11 ao versículo 15, ele até fala, né? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, a gente já expôs isso semana passada. No final, Deus não vai julgar pelo tamanho do ministério. Deus não vai julgar as pessoas pelo o alcance, né, do ministério daquela pessoa. Ele vai sondar a qualidade que foi feito. Às vezes o cara pode ser um desconhecido. A pessoa pode ter aquela igreja lá, né, no interior, numa cidade lá pequena, né, mas Deus não olha isso, ele olha a qualidade. Às vezes a pessoa é desconhecida, a igreja é desconhecida, uma igreja, sei lá, com 30, 40 membros, né? Às vezes o cara é desconhecido, né? Nem em rede social ninguém conhece o cara, mas ele está sendo fiel ali, pastoreando o rebanho de Deus, fazendo, né, aquele serviço com qualidade. E Deus, ele julga isso, ele julga as intenções do coração. Então, o que importa no dia de juízo é a qualidade, e nós vimos isso até semana passada. E aí, do verso 18 até o verso 23, que a gente vai expor aqui, ele vai trazer a conclusão de tudo aquilo que ele havia falado desde o capítulo 1. Então, qual que é a conclusão disso tudo que Paulo tinha explicado desde o capítulo 1? Aí no verso 17 ele fala, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, né? Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 18. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Aqui ele retoma um argumento lá do capítulo 1, no versículo 18, quando ele faz a comparação da sabedoria de Deus com a sabedoria dos homens, né? Lá no capítulo 1 ele vai falar que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então ele está fazendo a mesma coisa aqui. A loucura de Deus, né? O caminho da cruz de um Messias crucificado, essa é a verdadeira sabedoria. E aquilo que os homens estavam fazendo na igreja de Corinto, valorizando na igreja de Corinto, não é o que Deus valorizava. E olha aí, a continuação do versículo 18. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Ou seja, Paulo está falando, né? Não pense com os padrões desse mundo. Né? Não pense, não tenha a cosmovisão desse mundo. O que a igreja de Corinto está fazendo? Exaltando os homens. O que a igreja de Corinto está fazendo? Elogiando ali, né? Exaltando a glória humana. Colocando o homem, né, no pedestal, né? Fazendo um culto à personalidade, né? Por quê?
que eles tinham uma sabedoria segundo os padrões dessa era. Por que eles colocavam os homens no pedestal? Porque eles tinham sabedoria segundo os padrões dessa era. E a sabedoria deles estavam de acordo com os padrões desse mundo, exaltando o homem, colocando o homem no lugar que ele não deveria estar, e se achavam espirituais por causa disso. Mas Paulo falou: olha, vocês são imaturos, vocês são crianças em Cristo. Porque você fala: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Vocês são crianças em Cristo, precisam amadurecer. E é engraçado que essa não era uma igreja nova. Às vezes a gente tende a acreditar que a maturidade ela vem com o tempo, né, de caminhada. Mas ali não era uma igreja recém, né, plantada. Eles já tinham um tempo de caminhada na fé, mas mesmo assim eram imaturas. Perceba que não é o tempo, né, que faz que a pessoa seja imatura ou não. Eles tinham uma atitude imatura, congregando na igreja. Por que era imaturo? Porque fazia grupos na igreja, colocava o homem no lugar que não deveria estar. Então fazia esses grupinhos, era imaturo. E aí, no verso 19, ele fala, né? Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. No capítulo 1, ele tinha falado que a sabedoria de Deus, que é a mensagem da cruz, é loucura para o mundo. Aqui ele inverte, né? Ele mostra da perspectiva de Deus. Ele fala, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Mas a mensagem é a mesma, ou seja, é loucura. A sabedoria desse mundo é loucura, né, aos olhos de Deus. E aí, ele vai usar duas passagens do Antigo Testamento para provar o que ele está dizendo. Paulo fazia muito isso, né? Paulo para explicar um texto, ele usava algumas passagens do Antigo Testamento. A gente viu muito isso quando a gente estudou a carta que Paulo escreveu aos Romanos, usando passagens do Antigo Testamento para provar, né, ou comprovar aquilo que ele estava dizendo. E aí no versículo 19 ele diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Aqui ele cita Jó, capítulo 5, versículo 13. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Ou seja, Deus usa a astúcia deles para apanhá-los em contradição, né? Ou para capturá-los. Eles se achavam espertos, né? Eles se achavam sábios, né? Mas a sabedoria deles estavam sendo segundo os padrões desse mundo. Então Deus usa a sabedoria deles para apanhá-los. Vocês acham que vocês são sábios, mas não são. Porque a sabedoria de vocês... Jó 5, versículo 13. Ele apanha os sábios na astúcia deles, né? A imagem aqui é do caçador. Aquele caçador que ele vai para pegar a presa, ele usa toda a esperteza, né, da presa ali para montar uma armadilha, né, para capturar aquela presa, né? Então, os crentes ali se achavam espertos por serem sábios, mas Deus usa da sabedoria e fala, olha, a sabedoria que vocês têm, vocês acham que são sábios, mas vocês são loucos, se vocês estão com a cosmovisão do mundo ainda, do mundo. Voltando, por quê? Porque faziam divisões, né? Porque exaltava homens. Então, e aí a segunda passagem, tá aí, então fala, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E a segunda passagem é tirada do Salmo 94, versículo 11, que fala assim, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Salmo 94, 11. Então, a cosmovisão mundana é fútil. Ou seja, não olhe para o mundo com a perspectiva do mundo. Não olhe para esse mundo com a cosmovisão do mundo. Olhe para o mundo com a perspectiva de Deus. Olhe para o mundo com o filtro da palavra de Deus, né? Olhe para o mundo com o filtro, com os óculos do Evangelho, né? Você já passa por isso, né? Ou deve ter passado. Hoje você enxerga o mundo diferente como enxergava antes. Você já deve ter pegado e pensado, tipo assim, olha, hoje eu vejo isso aqui, mas antes eu fazia isso, mas quão fútil eu era. Já pensou isso? Já percebeu isso? Já pegou olhando assim, falando assim, nossa, mas eu pensava isso dessa forma mesmo? Antes de conhecer o Senhor, eu tinha essa visão sobre esse assunto, eu tinha essa atitude, essa reação
em determinada circunstância, que futilidade. É isso que Deus fala, né? O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Ou seja, hoje nós devemos olhar o mundo com a mente de Cristo, porque nós temos o Espírito Santo, né? Então, ou seja, uma vez que nós temos o Espírito Santo, a nossa visão de mundo muda, né? Os nossos valores mudam, verdade? Uma vez que nós temos o Espírito Santo, se a cosmovisão muda, a maneira de chegar à vida muda, de fato. Eu vou trabalhar de uma outra forma, eu vou estudar de outra forma. Pode falar, Helena. A gente muda, mas as pessoas ao redor não acreditam que a gente mudou. Acontece muito isso, né? Sim e não, né? Mas é testemunho. Não acredita. Mas Deus precisa ver em você. Porque a palavra fala que você tem que ser testemunho. Você tem que ser a visão de Deus. Vocês precisam enxergar Jesus. Com o tempo, Deus vai mostrar. Agora, voltando à palavra, lá com vocês, viu? Mudando do assunto lá. O assunto aqui, na quarta-feira passada, eu estava falando com o pastor Mateus, o seguinte: no mesmo assunto, no mesmo contexto que nós estávamos pregando, ele estava dando estudo, nós estamos no mesmo lugar, né? Isso. 1 Coríntios, a visão é a seguinte: você pode ter 5 cursos de teologia, mas se você não tiver o Espírito de Deus e a visão do Espírito de Deus naquilo acerca das coisas que você vai fazer, você vai pregar, em qual será o seu trabalho, mesmo sendo sábio. Jesus nunca teve curso de teologia. Quando novinho, ele já falava de coisas tremendas. Pela visão de Deus, pela visão do Pai dele, conhecimento só do Pai dele. Só. Como Deus também, né? Mas assim, claro, nós temos que ter, né, uma sabedoria dentro da teologia para a gente saber informar sobre todas as questões. Sim. Biblicamente falando, né? Mas, se você não tiver a visão com o Espírito na sua vida, é como se você estivesse dando feno, capim e criando ovelhas magras. Mas como você dá feno, que é o Espírito de Deus, você engorda as suas ovelhas. E as ovelhas vão se tornar ovelhas bem graúdas. Exatamente. Tem que nascer de novo, né? Saradas. Tem que nascer de novo, né? Se lembra de Nicodemos. Você tem exatamente. É um pacote. Tem que nascer de novo, né? Nascendo de novo, de fato, muda todas as coisas, né? Quem lembra de Nicodemos, né? Quando Jesus encontrou com Nicodemos. Religioso, né? Estudioso. É uma pessoa que era ali uma influência daquela época. É como se você fosse testemunho de Jeová. Se depara com o testemunho de Jeová. Porque sabe, você fala que sabe. Entendi. Não tem um Espírito. Não, aí não. Importa nascer de novo. E é isso que ele fala, né? O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Então, qual a conclusão de tudo isso? Conclusão do apóstolo Paulo. Então, ele está explicando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele está argumentando para concluir a seguinte coisa. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens. Essa é a conclusão de tudo que o apóstolo Paulo disse até agora em 3 capítulos. 3 capítulos. Para quê? Não se gloriem em homens. Tudo isso começou com o slogan deles em nome de seus mestres, né? Eles se promoviam em nome dos seus mestres. Eles faziam propaganda de si em nome dos seus mestres. Começou aí. Lá no capítulo 1, deixa marcado aí, vai comigo no capítulo 1. Lá no capítulo 1, olha como que começou aí, ó. Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Ele fala, ó, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Olha como começou. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. Começou aí.
começou de querendo se promover em cima do nome de outro. E aí, voltando para o texto lá, ele fala, portanto, ninguém se glorie em homens. Por quê? 21 ainda. Todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. Olha só o invertido do apóstolo Paulo. Eles falavam assim, olha, antes, né, diziam, eu sou de Apolo. Uns falavam, eu sou de Apolo. Outros falavam assim, ó, eu sou de Paulo. Outros falavam assim, eu sou de Pedro. Só que o Paulo está falando aqui que tanto Paulo quanto Apolo, tanto Pedro é que são de vocês. E eles falavam, olha, eu sou de Apolo, Paulo e Pedro. Mas Paulo está falando, olha, o versículo fala aí, ó. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, tudo é de vocês. Quando eles diziam assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, é como se fosse estivesse reduzindo o evangelho, minimizando a glória do evangelho. Por quê? Porque os líderes, era da igreja. Mas como assim? Os líderes, eles são o que de Deus? Servos de Deus. Os líderes, eles são o que? Lavouras de Deus. Eles são edificadores do edifício que é a igreja de Deus. Amém? Amém. Isso acontece, né? Como é que é? Isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje. As pessoas são muito levadas pelo que está ali na frente. Sim, não. É até hoje. Não, é mesmo, continua. Eu fui, obrigado, meu irmão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Continua, infelizmente. E tem muita gente que se apega, assim, pastores, igrejas, assim, sabe? Então, elas ficam nessa dependência. Sim. Não, e isso Paulo fala que é infantilidade, né? Não tem problema a gente ter, né, de gostar, e tem um outro nome, admirar uma pessoa, não tem problema isso, né? O problema é colocar uma pessoa, né, acima da outra, entendeu? O problema é esse, acima até de Deus. E aí, só que Paulo fala que isso é um reducionismo. Por quê? Porque eles é que são nossos. Qual sentido? Uma vez que nós somos igreja, eles são servos de Deus. Eles são edificadores do edifício que é a igreja. Eles são lavradores da lavoura que é a igreja. Ou seja, eles são instrumentos na mão de Deus para edificar o corpo de Cristo, do qual você e eu fazemos parte. Nesse sentido que eles são nossos. Amém? Eles são instrumentos na mão de Deus para que a igreja, né, o corpo de Cristo, os membros, cresçam no conhecimento de Deus. Então eles é que são nossos. E eles se gloriavam das pessoas falando assim, não, eu sou de Apolo, mas isso é um reducionismo, está reduzindo o evangelho. Porque, na verdade, eles são servos de Deus. E eles é que são nossos. Eles são instrumentos de Deus, servos de Deus, eles são usados por Deus para que os membros, o corpo de Cristo, cresçam no conhecimento de Deus. Por isso que eles são nossos. E não somente eles, né? Pode falar. A questão é a seguinte, eles estão criando uma polêmica de divisão, sabendo que todos três estão falando da mesma coisa. O povo aqui está trazendo confusão, porque os três estão falando, né? Apolo, Pedro, né? Os três estão falando da mesma situação, da mesma palavra, que é a palavra de Deus. Os três estão unidos na mesma fé, sim. Mas o povo está dividindo. Não, Porque eles não estão utilizando a fé. Exatamente. Exatamente. Eles estão fazendo uma divisão que nem mesmo os três sabem que o povo está fazendo. Não, eles. Tipo assim, os três não estão sabendo que o povo está dividindo eles. Quem que é o melhor? Qual que é o melhor? Apolo é o melhor. Vai ver que eles nem sabem disso. Eles sabiam porque o Paulo fala que ele foi informado, né? Que é a divisão. Aí Paulo falou assim, eu fui informado que é a divisão. Uns falaram que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. Então Paulo foi informado, né? Por alguém. Foi. Os três não sabiam que o povo estava escolhendo. Então, o que o povo está fazendo? Estava fazendo esse culto à personalidade. Né? Tava colocando eles num pedestal. Né? Pode falar. É interessante porque aí vem a maturidade, né, do apóstolo Paulo e dos outros, eu acho. Porque muitos pastores eles se envaidecem com isso. Não, esse é meu rebanho. Não, E
do apóstolo vai e exalta. Exatamente. É tanto Da honra e da glória. isso. É tanto de lá para cá quanto daqui para cá. É tanto dos membros, né, que colocam certa pessoa no lugar que só pertence a Cristo, quanto do líder que capitaneia, né, que quer, né, tanto um quanto o outro é errado. Tanto um quanto o outro é imaturo. Tanto dele quanto o líder, né, que acha que ele é dono. A gente vai ver Paulo falando aqui. Acha que ele é dono. Acha que ele, ao invés de ser servo, ele é dono, mas ele é só um administrador, ele é só um mordomo. A gente vai aprender isso aqui, o apóstolo Paulo vai explicar. Ele é só um mordomo. Então ele fala, né? O mundo, ele fala, né, no versículo aí 21, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, e não somente eles. Ele fala, né? O mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Os líderes são de vocês estão se gloriando neles, mas eles são de vocês, ou seja, eles são instrumentos de Deus para edificar vocês, eles são servos de Deus, mas não somente isso. O mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, ou seja, vocês são herdeiros de Deus e vão herdar esse mundo. Novo céu e nova terra que habita a justiça. Então tudo é de vocês, tudo isso é parte do plano de Deus para que vocês herdem tudo. E aí, final do versículo 23, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, todas as coisas são de vocês, porque vocês pertencem a Cristo, e todas as coisas são dele. Todas as coisas são de vocês, porque vocês estão em Cristo, e todas as coisas são dele. Né? O crente só possui todas as coisas porque pertence a Cristo, Então é isso. Eles estavam se gloriando nos líderes, falando que eu sou de Paulo, sou de Apolo, só que é ao contrário disso. Eles é que são de vocês. Eles são instrumentos de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Vocês falar que são deles, vocês não estão entendendo o evangelho direito. Eles é que são servos de Deus para edificar o corpo de Cristo. E aí no capítulo 4, Paulo ele continua nesse mesmo assunto, mas ele parte para o viés mais pessoal. No capítulo 4. Então nós terminamos o capítulo 3 aqui, que vai até o versículo 23, e iniciamos agora o capítulo 4, que Paulo ele continua nesse mesmo assunto, só que ele parte para um viés mais pessoal aí. Por quê? Porque quando os coríntios eles falavam assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro. Quando eles falavam que eu sou de Paulo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo, eles estavam rejeitando o apóstolo Paulo. Quando eles falavam assim, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eles estavam não considerando o apóstolo Paulo, rejeitando os ensinamentos do apóstolo Paulo que havia fundado aquela igreja. Né? Eles estavam não vendo a autoridade que o apóstolo Paulo tinha como servo de Deus, né? Como pessoa que era um enviado de Deus. E aí, então Paulo, no capítulo 4, a gente vai ficar no capítulo 4 até o versículo 5, Paulo vai falar aí, que como os membros eles devem ser avaliados, como os líderes eles devem ser avaliados. Do capítulo 4, versículo 1 ao 5, ele vai nos explicar como que deve ser a avaliação dos líderes, como esses líderes eles devem ser avaliados. Vai nos explicar como Paulo avalia a si mesmo e como que é o julgamento de Deus, né? Como que é a avaliação final de Deus. No capítulo 4. E olha aí no versículo 1, ele começa, né? No capítulo 4. Portanto, eu falei, portanto, ou seja, Paulo falando como líder, né? Já que nós pertencemos a vocês, né? Vocês sabem, já que nós pertencemos a vocês, porque nós somos cooperadores de Deus, porque nós somos lavoura de Deus, porque nós somos edifício de Deus, já que nós pertencemos a vocês, somos de vocês porque antes nós somos de Deus. Nós só somos de vocês porque nós somos de Deus. Portanto, já que é assim, ele continua falando, que todos nos considerem como servos, que todos nos consideram como ministros, né? A sua tradução deve estar ministro ou servo. Significa simples servo de Cristo. Já que nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus, que nos considerem, nós somos líderes aqui, nos considerem somente como servo de Deus. Nós somos só isso. Ministros de Deus. Então não precisa que você falar que você é de um ou de outro. Eu sou só um servo de Deus. Eu sou só um ministro de Deus. E
ele fala, além de ministro de Deus e encarregados, ou dispenseiros, né? Sua vida deve estar ou encarregados ou dispenseiros, e encarregados dos mistérios de Deus. Encarregado aqui é a mesma palavra traduzida no Novo Testamento por mordomo. Mordomo era um servo que administrava os afazeres do lar e gerenciava tudo do seu patrão. As finanças, gerenciava aqui as propriedades, gerenciava aqui os escravos, mas ele não tinha nada. Ele só o quê? Administrava. Ele não tinha nada, mas administrava ali quase tudo. Ele exercia uma autoridade delegada pelo seu patrão. E ele tinha a responsabilidade de ser achado fiel. Ou seja, é um mordomo que tem uma obrigação, que seu patrão deu a ele uma responsabilidade, ele não é dono das coisas, ele é responsável por administrar essas coisas, e quando seu patrão voltar, ele deve ser achado fiel. Assim são os líderes da igreja. São apenas dispenseiros, encarregados. Então Paulo está falando assim, quando vocês dizem aí que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, vocês estão colocando esses homens, ou Paulo falando, vocês estão nos colocando em um lugar que não nos pertence, porque nós somos apenas administradores. Nós estamos apenas explicando esse mistério de Deus. É mistério porque no Antigo Testamento estava meio que oculto, no Novo Testamento foi revelado. Esse plano de salvação que Deus enviou o seu Filho, para nos salvar e para nos resgatar. Os líderes são apenas servos encarregados de levar a mensagem do Evangelho que salva e que resgata, dando toda honra e glória a Deus. Então, o que os crentes de Corinto, da igreja de Corinto, deveriam buscar nos líderes? Que esses líderes tivessem sucesso? Não. Que esses líderes tivessem popularidade? Fama, renome, destaque? Não. O que eles deveriam buscar nesses líderes? Uma coisa só, que se deve buscar em todo servo de Deus. Não é somente do líder, mas se deve buscar em todo servo de Deus. E o que é? Versículo 2 aí, O que se requer desses encarregados é que sejam o quê? Fiéis. Não é que seja famoso, não é que seja bem-sucedido, não é que tenha uma grande igreja, não é que tenha milhões de seguidores. O que é? Que sejam fiéis. É isso que Deus ele vai procurar nos seus. Fidelidade. Não é fama, não é sei lá quantos seguidores, fidelidade. É isso que a igreja deve procurar nos seus obreiros. É isso que a igreja deve procurar nos seus líderes. Esse líder é fiel para com Deus? Esse líder ele prega a palavra de Deus? Esse líder ele procura obedecer a Deus? Esse líder procura dar honra e glória a Deus? Esse líder procura exaltar o Senhor Jesus ou exaltar a si mesmo? Esse líder procura dar glória a Deus ou ele faz todas as coisas e eu estou percebendo que ele está dando glória para si? Isso que a igreja de Corinto deveria buscar nos líderes. E isso que a igreja deve buscar, Que o líder, ele seja fiel na exposição da palavra. Que o líder, ele seja fiel, em ensinar a palavra de Deus de maneira sincera. Que ele combata o erro. Que o líder ali, o obreiro, ele preserve, aquilo que está escrito, que ele não fique inventando coisas, mas que ele tenha temor a Deus e preserve o que está escrito. Isso que a igreja, e os líderes da igreja de Corinto, e os membros da igreja de Corinto deveriam buscar nos líderes, que eles sejam o quê? Fiéis. É isso que nós, como corpo de Cristo, devemos buscar. Se eles fazem a exposição da palavra com firmeza, com simplicidade, ou se eles buscam a promoção de Deus ou a promoção deles mesmos. A promoção do reino de Deus ou da sua vida individual. É isso. Que eles sejam fiéis. Talvez o apóstolo Paulo, quando ele falou dessa questão de buscar nos líderes fidelidade, ele tivesse em mente a história lá do servo infiel. Deixa marcado na sua Bíblia aí e vai comigo em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12, isso. Lá no versículo 42. Lucas 12, 42. Talvez Paulo estivesse lembrando dessa história aqui. Por quê? Isso acontece até hoje nessa igreja. Demais, A velho. pessoa, eu quero saber uma coisa? Eu não vou evangelizar. Quer saber uma coisa? Que se lasque. Eu não vou fazer louvor nenhum. Mas quer saber uma coisa? Fulano me chateou demais. Hoje eu não vou pregar. Hoje eu vou ficar na minha casa. Então, assim, como que uma pessoa dessa tem fidelidade e mostra um coração contrito, esperando a volta de Jesus? Ela está fiel no seu próprio coração, no seu próprio nariz. Então, assim, é bem dele mesmo. Sim. Mas eu quero dizer assim que Deus cobra, sabe? Óbvio. Não é fácil. Não é. Você vai na frente, passa muito pensar. É. Mexe com a vida das pessoas. E é uma responsabilidade muito grande. E eu acredito assim que Deus cobra. Óbvio. E Paulo vai falar isso. Que no final, Mateus já expôs semana passada, né? Que ele vai passar, né? Vai provar e vai testar no fogo as obras de cada um. E no final aqui dessa parte, no versículo 5, ele vai falar sobre isso aí. A gente vai ver. Mas olha essa história que interessante. Lucas capítulo 12, versículo 42. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel? Essa palavra administrador aí, no grego, é a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo lá no capítulo 4, versículo 2. No capítulo 4, versículo 2, ele fala, né? O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. É a mesma palavra aí. Então, Jesus, ele usa a mesma, no grego é a mesma palavra. A palavra no grego chama oikonomos. É a mesma palavra. Quem é, pois, o administrador e fiel também é a mesma palavra no grego que Paulo usa lá no capítulo 4. A palavra no grego é pistos. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então começa a bater nos seus servos e suas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá um dia que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis, né, que é contrário de fiel. É isso. Deus colocou ali alguém para administrar. Colocou o líder ali para administrar. Administre. Lembra que não é dele, ele está ali como mordomo, como um gerente. Mas ele vai voltar. E se ele voltar? Como que o líder está ali? Será que ele está amando o rebanho de Deus de fato? Será que a motivação dele estar ali é de expandir o evangelho mesmo? É de dar honra e glória a Deus? Ou para o seu benefício próprio? É o que você falou, é perigoso. E Deus vai cobrar. Mas a questão é o seguinte, né? Voltando lá no assunto sobre consolidar aquele assunto que a gente fala, continuando na matéria da mesma terra. O pastor que dá uma boa qualidade de alimento para a sua ovelha, e não só capim, a tendência dessa ovelha é crescer espiritualmente e produzir 100% dentro da própria igreja. O que é produzir 100%? Criar uma personalidade de uma forma com que o pastor não precisa nem pedir água. Ele já leva o copo d'água para o pastor, que o pastor precisa tomar um banho. Não porque ele puxa saco. Sim, estou entendendo. Porque tem a visão que o pastor dele está com a língua seca, que precisa tomar um banho. Isso é de Deus. Entendi. Não precisa ficar pedindo cara as coisas para falar. Entendeu? Mora uma ovelha bem nutrida. Sim. Ela tem essa visão de que ela não é obrigada a fazer as coisas, mas ela ama fazer com carinho, com amor. Entendeu? Sim. Pois é. E aí, essa pessoa abandonou, né, essa tarefa aí, né? Foi infiel. O Senhor voltou, né? E julgou. Pastor Pedro, Pode. tem uma razão muito clara dentro desse assunto. Eu
vou passar remo aqui, você está querendo assim. Não, vai. Não. E a questão é uma questão muito grave que acontece nas igrejas hoje. Por exemplo, o Marcos entra aqui, o Marcos é só um exemplo, gente, só um exemplo. O Marcos entra aqui dentro da igreja e ele tem uma palavra maravilhosa, mas ele não tem alguém para chegar perto dele, para conversar com ele, perguntar quem é você, de onde você veio, seja bem-vindo. Não é que ele não recebe aquela consolidação, aquele aconchego legal. Ele não volta mais. Ele veio aqui só para visitar, ele não sente aquele prazer de voltar, porque ele não viu, ele te viu um homem cheio de teologia, de palavra bonita, mas não viu aquela doçura da palavra que vem de Deus, aquele aconchego. Cuidado, entendi. Cuidado, meus irmãos. É o que acontece em muitas igrejas. O cara vem aqui, não volta mais, depois vai no A, vai no B, vai no C, e fica assim, perdido lá no lado. Entendeu? Ele não acha um mistério para aparelho. Tem que ver também, se ele não achar nada também tá difícil, né? Assim, vagando. E aí no versículo, voltando o texto lá, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, porque aí tem história. Paulo fala, né, no versículo 2, o que requer desses encarregados é que sejam fiéis. Fiéis. Aí Paulo continua falando, no versículo 3, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Isso aqui a gente tem que entender com detalhe aqui, porque Paulo, quando ele fala que ele pouco se importa ser julgado, Paulo não está desprezando aqui todo qualquer tipo de julgamento, não. Quando ele fala que ele não está importando aqui, né, em ser julgado pela igreja de Corinto aqui, não é tipo assim que ele não deve satisfação para ninguém, né? Não é que ele não está, que ele está negligenciando o testemunho, não é isso não. Tanto não é, deixa esse texto aberto aí para mim, vai comigo na primeira carta de Tessalonicenses capítulo 2. Porque alguém lê isso aqui e fala assim, olha, o apóstolo Paulo falou que pouco me importa ser julgado por vocês, então alguém usa esse texto e fala assim, então vou viver aqui, que me importa o meu relacionamento com Deus, eu não estou nem aí para o que as pessoas vão pensar, não é bem assim não. Tanto não é assim, que quando ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses para reafirmar suas intenções. Paulo, quando escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele escreveu e ele fundou, quando ele fundou essa igreja, ele fundou a igreja, teve que sair rápido da igreja por causa das perseguições. E ele se viu obrigado a explicar as suas intenções. Aí lá, é 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Fala aí, pois a nossa exortação, né, ou a nossa pregação, não tem origem no erro nem em motivos impuros. Paulo está explicando. Nem temos intenção de enganá-los. Olha só, Paulo fundou a igreja e está explicando, né? Por que ele prega? Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por ele o evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas Deus que prova os nossos corações. E olha que interessante o versículo 5. Vocês bem sabem, ou seja, não é só Deus que sabe. Vocês bem sabem, a nossa linguagem não foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Ou seja, Deus é testemunha, mas as pessoas também sabem. Não é isso? Versículo 6. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Agora pula lá para o versículo 10. O que ele fala aí, Tanto vocês, versículo 10, tanto vocês como Deus são testemunhas, olha aí. Tanto vocês como Deus, você sabe. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Versículo 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um como pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Então é claro que o apóstolo Paulo também se preocupava em dar bom testemunho. Isso é um fato da nossa vida. É claro que o apóstolo Paulo também se preocupava, ele tinha as motivações corretas e gostaria também que essas motivações fossem evidentes. Por que eu falei isso? Porque
lá, né, voltando agora para o texto lá de Coríntios, capítulo 4, versículo 3, ele falou, pouco me importa. Mas por que o apóstolo falou isso para a igreja de Corinto? Porque Paulo, na época ali, havia uma forte rejeição em relação ao ministério do apóstolo Paulo. A gente percebe o apóstolo Paulo se explicando muito sobre o seu ministério nas cartas que ele escreveu. Eu sou enviado de Deus, sou ministro de Cristo, eu sou enviado por Deus. Por quê? Porque eles, muitos rejeitavam, né, o ministério do apóstolo Paulo. Por causa que Paulo, ele não estava com os 12, ele foi chamado fora do tempo. Ele veio depois. Um dos motivos. Outro motivo, porque Paulo, ele foi chamado para ser pregador aos gentios. Outro motivo, onde que Paulo ele é rejeitado? Paulo era aceitado, Paulo era preso. Que homem de Deus que é esse? Então, eles olhavam para o apóstolo Paulo, Paulo prega aos gentios. Paulo não foi pregado, foi enviado para pregar para o povo de Deus, entre aspas, o povo de Israel, né? Então, tinha essa rejeição, né? Ele era rejeitado pelos os crentes ali, de certa forma, por causa, né, desse histórico do apóstolo Paulo. Por isso que ele fala, olha, pouco me importa. Mas por que ele falou? Porque a opinião dos crentes da igreja de Corinto já estava consolidada sobre ele. Por isso que ele falou, olha, já que é assim, pouco me importa, né? Por ser julgado por vocês, por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a si mesmo. Ou seja, pouco me importa ser julgado por vocês. Até porque, né, eles eram imaturos, eles eram crianças em Cristo, e embora fossem imaturos e crianças em Cristo, o critério que Deus usa para julgar é a fidelidade, e não são coisas externas, é a fidelidade. Ou por qualquer tribunal humano, ou seja, o único juízo que conta é o final. O juízo final que conta, que é o juízo ministrado pelo próprio Cristo. Então, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. E nem eu julgo a mim mesmo. Olha que interessante Paulo fala. Ele fala, nem eu julgo a mim mesmo. Não é porque o apóstolo Paulo aqui ele estava sendo, irresponsável. Mas sim porque ele está a serviço de Deus. Assim porque ele sabe que é a avaliação de Deus que vale, não é a avaliação dele mesmo. Embora ele tenha consciência limpa em relação ao que ele foi chamado, embora ele tenha consciência limpa em relação ao trabalho dele como mordomo, ele sabe que ele é um dispenseiro, ele sabe que ele é um cooperador, ele falou isso, não falou? Ele sabe que ele é um servo de Deus, embora ele saiba de tudo isso, ele fala, nem eu julgo a mim mesmo, porque é a avaliação de Deus que vale, não a avaliação dele. Se assim fosse, ele estava sendo julgado por critérios humanos, é verdade? Se ele avaliasse ele mesmo, ele estava sendo avaliado por critérios humanos, ou seja, por ele. Por isso, porque é a avaliação de Deus que vale. Versículo 4. Embora, olha só, ele fala que ele não julga ele mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. Ou seja, isso não significa que ele seja justificado ou absolvido. Embora em nada a consciência dele o acusasse, não significa ali que ele fosse justificado ou absolvido. Por quê? Os critérios são de Deus. Mesmo ele tendo a consciência limpa, final do versículo 4 aí, o Senhor é quem julga. O Senhor é quem julga. O tribunal é divino, né? E é o Senhor é quem julga, né? Paulo tinha consciência limpa, mas ele fala, nem eu julgo a mim mesmo. Eu tenho a consciência que eu sou servo de Deus, eu sou mordomo de Deus, mas eu não estou nesse papel de julgar a mim mesmo. O Senhor é quem julga. O Senhor é quem julga. Até porque, meus irmãos, nosso coração é enganoso, é verdade? O nosso coração é enganoso. O profeta Jeremias vai falar que o nosso coração ele é enganoso, mais que qualquer outra coisa, né? Só o Senhor compreende. Só é o Senhor que sonda o coração e sabe da sua conduta de fato, e sabe da intenção do seu coração. É só o Senhor que sabe. É só o Senhor que sabe. Então, embora a gente não se acuse, né?
por causa da nossa consciência limpa, a gente não pode basear nela, porque nosso coração é enganoso. Né? Por causa da queda, né, a nossa consciência não é pura. Assim. Por causa da queda, por causa do pecado, né, pode ser que a nossa consciência não funcione direito. Às vezes, para nós, a gente faz uma coisa de consciência limpa, mas diante de Deus não está tão limpo assim. Então, pode ter algo por trás ali, algo obscuro ali, algo que precisa ser tratado ali, até fazendo de acordo, né, com o seu julgamento ali o bem, tendo a consciência limpa. Paulo falou, embora nem mesmo a consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. É o Senhor quem me julga. Né? Somente Deus conhece de fato. Né? Por isso que o salmista, depois de falar, né, da onisciência de Deus, né, que Deus sabe todas as coisas, ele falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Sonda, meu Deus, conhece meu coração. Vê se é algo que te ofende. Me guia, porque só o Senhor conhece meu coração. Né? Então, assim como o salmista, né, e assim também como o apóstolo Paulo, a gente deve pedir ao Senhor que sonde o nosso coração. Né? Porque a gente pode estar fazendo as coisas de consciência limpa, mas só o Senhor conhece, é verdade? Davi precisava de que Deus sondasse o seu coração, e nós também, Paulo também precisava. E aí no versículo 5, para a gente finalizar hoje, ele fala: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Ou seja, quando, né, eles, no momento que eles estavam dizendo: olha, eu sou de Paulo, né, eu sou de um, eu sou de outro, eles estavam fazendo julgamento da motivação. Só que eles não sabem, né, a intenção do coração de Paulo. Eles não sabem a intenção do coração de Apolo. Por isso que é antes da hora. Por que é antes da hora? Porque quem vai julgar de fato, quem vai revelar de fato é Deus, mas no juízo. Então eles estavam julgando antes da hora, julgando a motivação sem conhecer a intenção do coração. Sendo que Deus que julga na hora certa e vai julgar na hora certa. E vai julgar na hora certa. A palavra fala que a palavra mesmo deixa bem claro, né? A gente chama as pessoas do passado que foram grandes homens, biblicamente falando, os heróis da fé, igual Abraão, né? Igual Davi, igual Salomão. A vida desses homens foi desgraçada demais, né? Foi muito pelo que eles fizeram, mas assim, a visão de Deus, de colocar e levantar o nome deles. Você já imaginou como que Deus, tipo assim, Deus é tremendo demais, Deus tem um coração maravilhoso. Sim. E se fosse eu, não levantava, não. Tudo bem, né, Paulo? Bem, que mas é verdade, se fosse você levantar, eu não tive uma vida pior que a vida de Davi, não. A minha vida não era. Mas assim, quem saberá-se de Deus se o pecado meu também não é pior que o meu? Porque o pecado da vida é o seu meu. Mas assim, é que tem demais como Deus fala assim. Deus levanta um homem daquele igual Davi, igual Abraão, que pegou o soldado, enterrou ele na areia e matou ele lá. Né? Você viu? Entendeu essa história? Deus é tremendo demais, não. Deus é tremendo demais. Misericordioso, tremendo da vida. Deus é bom demais. E é Deus que conhece corações. A questão do 5 aqui, esse não julgar os líderes, não engrandecer os líderes. Na verdade, isso vale para todo crente. É bom Marcelo ter falado isso, porque é o seguinte: o julgamento aqui, que Paulo está falando, para eles não julgar, porque eles estavam julgando os líderes. Eles estavam julgando os líderes fora de tempo. Eles estavam fazendo o juízo final, isso, engrandecendo, tipo assim, falando, exaltando os líderes, né? Mas o crente, ele deve julgar em situações específicas. Só que nós devemos julgar o que a gente vê. Tipo assim, nós julgamos as ações das pessoas, nós julgamos o que as pessoas fazem, os atos das pessoas, as decisões, nós julgamos as pregações, né? Então, isso, né, o que os nossos olhos estão vendo, isso a gente julga, isso a gente deve julgar. Até porque a gente viu que o que nós devemos esperar do obreiro é que ele seja fiel. Ou seja, estou olhando para o obreiro. Então, assim, será que o obreiro está sendo fiel? Você entra numa igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. Se ele pregar uma coisa ali que se opõe à palavra de Deus, você não vai julgar? Você não vai falar assim, isso está errado.
Então, deve julgar. Às vezes, o obreiro está lá, está exposto aos olhos de todos que o obreiro está fazendo uma coisa muito errada. Você está julgando as ações e deve julgar. Deve julgar essa questão de, olha, julgar é assim, gente, né? Condenar a pessoa para o inferno, é isso. Julgar falou assim, olha, isso que dá certo, isso que dá errado, é isso. É o que deu para me entender. Segundo a palavra de Deus. O que deu para me entender, se eu estiver errado, você deve me corrigir, eu vou fazer anotações aqui. Esse não julgueis, aqui nada julgueis antes do tempo. É que eram homens de Deus, aquelas pessoas ali, por ter Paulo, Pedro, fazendo algo de Deus, enxergar Deus naquelas pessoas, eles engrandeciam aquelas pessoas. Exatamente. Sem conhecer o coração. Sem conhecer o coração. E nesse motivo, para aquelas pessoas não terem essa conduta de engrandecer. Exatamente, porque ele não conhece o coração. Exatamente, o ponto aqui é exatamente esse. Você leu 5 aí, Exatamente. Aí, portanto, não julguem nada antes do tempo, espere até que o Senhor venha e ele trará à luz o que está oculto nas trevas. Ou seja, ele vai revelar pensamentos e motivações que não são visíveis aos olhos. Estava olhando para o líder e está falando assim, nossa, esse cara fala bem demais. Apolo, ele fala bem demais. Paulo fundou essa igreja aqui. Que ministério grande, mas ele não conhece o coração do apóstolo Paulo. Jesus fez chegar. Exatamente. Não conhece a intenção do apóstolo Paulo. Aquele cara tem lá aquela igreja imensa lá, mas você não conhece o coração. Então não julga, não fala que aquele cara que tem uma igreja pequena é mais de Deus do que aquele cara que tem igreja grande, é mais de Deus que aquele cara que tem igreja pequena. Ou seja, não julgue antes do tempo. Por quê? As pessoas julgam baseado nos que os olhos podem ver, mas Deus manifestará as intenções do coração. Como você colocou aí, eu acho que para quem lê a palavra, estuda a palavra, e julgar uma pessoa que ela está fazendo algo fora da palavra, fica bem visível para a gente. Sim. Mas agora, a gente também engrandecer alguém que às vezes está até usando a palavra, mas a gente não sabe a intenção do coração dela, eu creio que isso acontece bastante também. Exatamente. A gente julga o que os nossos olhos podem ver, mas a gente a gente não pode entrar na motivação de cada um. A gente não pode entrar na intenção de cada um. E isso vale tanto para aqueles que fazem outras coisas que não parecem ser fiéis, a gente não sabe a intenção do coração dele, tanto para aquelas pessoas que fazem coisas boas. Aquele cara que está legal na igreja, aquele que está pregando, está alcançando multidão, a gente não conhece o coração. Mas Deus manifestará as intenções. Ou seja, o começo do versículo fala, não julgue antes da hora devida. Por quê? Porque Deus manifestará as intenções do coração. Mas é ruim demais, né? É ruim demais você estar bem, você ficar ali, né, com aquela pessoa ali, e de repente a pessoa está fazendo coisa errada, você não chamar para bater no papo. Não, então, mas não. Exatamente. Você está omitindo a situação, você vai morrer, vai morrer. Exatamente. Ou você chamar um pastor, conversa com ela primeiro, a igreja fala assim. A Bíblia fala assim, que você chama, que você conversa com a pessoa com carinho e com amor, com bastante cuidado. Sim. A pessoa continua fazendo o que ela deve. Não te deu amigo, você leva o pastor. Sim. O pastor conversa com ela, chama os presbíteros. Sim, né? Então, chamou os presbíteros, chamou o pastor, não tomou tenência, filhão. Mas é isso que eu acabei de falar. O julgamento que Paulo está falando aqui é esse julgamento, julgar antes da hora, é para julgar a intenção. A intenção nós conhecemos. O que eu falei? Nós podemos julgar, nós julgamos as atitudes, nós julgamos as reações. Eu acabei de falar que eles devem, o que eles devem esperar do obreiro? É que eles sejam fiéis. O que nós devemos esperar dos obreiros? É que eles sejam fiéis. Então nós estamos julgando as reações, as atitudes, o que ele prega, e isso deve ser julgado. O que não deve julgar aqui é a intenção do coração, porque Deus vai manifestar na hora certa, no devido tempo. Ou seja, eu estou aqui, mas estou pregando aqui, mas vocês não conhecem a intenção do meu coração. Tem X pessoas aqui, tivesse 300 pessoas aqui, no estudo bíblico maravilhoso, mas vocês não conhecem a intenção do meu coração. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu poderia estar aqui com 700 pessoas. Aí alguém poderia olhar de fora e falar assim, um crente, nossa, mas que ministério. Não julguem do tempo, vocês não conhecem meu coração. Tanto de uma forma quanto de outra. É isso que Paulo está ensinando. Não julgue as pessoas por aquilo que vocês... não julgue a motivação das pessoas por aquilo que seus olhos podem ver. Porque Deus vai manifestar as intenções do coração. Eu creio que até dentro desse contexto, chamando mesmo a atenção daqueles que estavam exaltando demais os... Exatamente, é isso, exatamente. É isso mesmo, exatamente.
Amém, gente? Amém. Amém, então. Então vamos orar? Nós, 9:02. Quem pode orar por nós aí?